os mensageiros, obreiros da vida eterna, enfim. Então, a gente tinha parado no mundo maior quando começou a pandemia. Aí, quando começou a pandemia, o Hans orientou que nós dessemos uma trégua no estudo do mundo maior e que focássemos bem mais no Evangelho, né? Então, foi o que nós fizemos. Agora chegou recentemente, ele falou que podíamos voltar à obra, né? Então, a gente vai começar novamente esse estudo dessa obra maravilhosa, porque é o seguinte, falou que é André Luiz, é bom, né? Falou que é Emmanuel, que é André Luiz, não tem erro. E é um livro, assim, quando a gente lê a primeira vez, quando a gente começa a estudar as obras do André Luiz, é interessante porque a gente lê o livro, você passa pelo livro, né? E você não se atém àquelas minúcias, aos detalhes. Aí, à medida que o tempo vai passando, que a gente vai estudando, a gente percebe quanta riqueza a gente deixou nas entrelinhas, né? Só para vocês terem uma ideia, esse livro ele traz muitas revelações de medicina que em 1947, lá na primeira metade do século XX, a medicina ainda não sabia. E isso foi motivo de chacota para o Chico Xavier, né? Porque aquilo não existia. Por exemplo, o cérebro trino, que é uma das coisas que a gente vai estudar nesse livro. Naquela época não tinha ainda a concepção do cérebro trino, né? Então, são muitas revelações que só o passar do tempo que trazem. Então, eu acho o seguinte, nós espíritas, nós temos uma responsabilidade muito grande porque nós somos muito privilegiados, né? Nós somos muito privilegiados. Nós temos aí uma gama de informações que ninguém tem, né? E eu costumava falar, quando as minhas meninas eram pequenas, que eu falava para elas que Jesus fazia reuniões no sol, e elas achavam que aquilo era a história da carochinha, né? Como é que pode, né, ter reunião no sol? Isso não existe, né? E informações desse tipo, acerca de Marte, acerca de Júpiter, de Saturno, que foram sendo reveladas, tudo aquilo que Kardec começou e que o Chico deu prosseguimento, né? E que nos enriquece imensamente, sobremaneira. Então, é maravilhoso, né? Então, vamos abrir essa noite de estudos com uma oração, porque não se faz nada sem pedir, sem agradecer, sem convidar essa espiritualidade maravilhosa que tem nos sustentado aí nesse período de tanta conturbação para a humanidade, né? E graças a Deus, todos aqui estão com a sua sanidade mental, com o seu equilíbrio emocional em dia. Não obstante nossos problemas, né, nossas dificuldades diárias, mas nós estamos aqui firmes e fortes, né? E a gente deve muito disso a essa espiritualidade maravilhosa que tem nos assistido. Então, vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Jesus, em primeiro lugar, por nos permitir aqui estarmos reunidos mais uma vez em nome do teu santo evangelho, Senhor. Pois foram teus ensinamentos que nos desdobraram milhares de conhecimentos. Cada palavra tua, Senhor Jesus, cada ação tua aqui na terra, cada ensinamento teu se constituíram em milhões de obras que nossos espíritos sedentos de sabedoria atravessam os milênios procurando apreender. Pela primeira vez em nossas vidas, Senhor Jesus, estamos nos sentindo despertar. Pela primeira vez em nossas existências aqui na Terra, Senhor, estamos sentindo a necessidade de acordar. Acordar para a vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Senhor Jesus, molhe essa sementinha que existe em nós
dessa vontade imensa de acordar para as verdades imorredouras. Permita, Senhor Jesus, que essa sementinha possa germinar, que esse estudo nos traga esclarecimentos, orientações, consolo, que nós possamos apreender da obra desses espíritos abnegados, desses benfeitores maravilhosos que vieram através do nosso irmãozinho Chico Xavier, que nós possamos encontrar o caminho da luz. E é por isso, Senhor Jesus, que nesse primeiro dia de estudos nós te convidamos como convidado especial para que o Senhor, mestre dos mestres, possa intuir, possa nos esclarecer, possa conduzir os trabalhos de estudo que serão realizados doravante. Sê conosco, amado mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, nós estamos aqui com 22 janelas abertas, né? E aí é um bom público para a gente começar esse estudo, né? Eu vou abrir as lâminas, tá? Vou fazer esse estudo por orientação do nosso mentor querido. Nós não temos pressa em terminar a obra, mas nós temos a intenção de assimilar o máximo de entendimento, tá certo? Então, a gente vai começar abrindo as lâminas. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês escrevam no chat, tá? Ou então, aí onde está escrito reações, quando tem uma palminha e tem um positivo. Se vocês quiserem falar, acionem o positivo e aí a gente depois passa a palavra para vocês, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá. Vamos abrir a lâmina aqui. Todos estão vendo? Se tiver... Andresa, Neire, faz assim para mim que eu estou vendo vocês duas. Beleza. Bom, então, na semana passada, nós fizemos uma breve apresentação dessa obra, né, que foi escrita por André Luiz, através das mãos abençoadas do Chico Xavier. Essa obra, ela data de 1947, 2 anos após o final da Segunda Grande Guerra. A gente tem que entender que as guerras são terríveis, as guerras são monstruosas, mas as guerras são necessárias, né? O próprio Livro dos Espíritos, nas suas questões, a partir das questões 740, 742, ele vai falar da utilidade das guerras e que sempre após as guerras há um grande avanço em todas as áreas para que a humanidade possa não só se recuperar dos prejuízos oriundos da guerra, não estamos falando só dos prejuízos materiais, mas dos prejuízos espirituais, psicológicos, né, morais, mas que também tem um grande avanço tecnológico, um grande avanço literário, um grande avanço científico em todas as áreas da ciência e da filosofia, da religião como um todo. Então, esse livro, escrito na primeira metade do século XX, ele vem cheio de informações, né? Principalmente relacionadas à vida no mundo maior, que é a pátria verdadeira, como também relacionada às coisas da Terra, no sentido de aspectos científicos, o estudo da psiquiatria, né, do ponto de vista espiritual. Gente, a gente tem vivido tempos em que a maior doença que vocês escutam falar é depressão. Aí vem o câncer. O câncer, nós sabemos que hoje já está comprovado que o câncer, eles são coisas que não se resolvem no espírito,
né? Então, essas toxinas invisíveis, não as toxinas materiais, mas esses micro-organismos invisíveis, micro-organismos do ponto de vista espiritual, eles vão agrupando na aura da pessoa e vão formando colônias. Essas colônias, por suas vezes, elas interferem no metabolismo biológico da pessoa e elas formam as microcalcificações, agrupam até formarem nódulos. Então, são mágoas, ressentimentos, preocupações exacerbadas. E a gente vê no nosso século desdobramento de tanta depressão, e aí ela abre um leque imenso, né, de enfermidades relacionadas às esquizofrenias. Então, a gente vê pessoas com bipolaridade, pessoas com crises existenciais profundas, pessoas com todas as nuances de autismo, né? E todas as nuances de esquizofrenia, que vai desde o grau mais tranquilo, vamos dizer assim, se é possível ter esse conceito, até aquelas graduações que se aproximam da agressividade absoluta, da violência total, né? E todas essas enfermidades que estão na mente humana, a origem delas é totalmente 100% espiritual, né? Todos os espíritos que estudam essas anomalias são unânimes em dizer que todas essas enfermidades são de origem espiritual. Então, o que eu devo tratar? Eu vou tratar o efeito ou a causa? Né? Porque eu tratar o efeito, eu vou continuar tratando o efeito, eu vou continuar tratando o efeito, eu vou continuar tratando o efeito vida após vida e não vou me curar. Eu preciso curar a causa. E a causa é aqui. Então, por isso que é tão abençoado esse momento nosso do grupo, que é o momento de despertar. É o momento que eu quero me curar. Eu quero me curar. Eu quero me curar de todas aquelas enfermidades psíquicas, espirituais, que me sondam, que querem me acoplarem em mim, né? E que se manifestam de forma sutis. Você quer ver uma coisa? As pequenas obsessões ou as fascinações. Quando você vai ao supermercado, você começa a contar a batatinha que você está colocando no saquinho, tem algum problema sério aí. Você vai sair de casa, você volta 3 vezes para ver, 10 vezes para ver se o gás está desligado, se a luz está apagada, se a porta está fechada. Tem um problema aí. Então, a abordagem dessas enfermidades, ela começa de forma muito sutil, muito imperceptível. Quando a gente está nesse sono do espírito, muito voltado para a Matrix, né? Para a vida material, para as coisas da matéria, a gente não percebe. A gente acha que isso é uma coisa, uma mania, é uma mania que eu tenho. E a gente acha até chique falar que a gente tem toque. Né? Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo e eu acho legal eu ser uma acumuladora. Eu acho até bacana eu contar para os amigos que eu tenho algum tipo de distúrbio nesse sentido, sendo que não é uma enfermidade. Então, é isso que nós vamos ver nesse livro, né? São 20 capítulos. Aqui eu vou apresentar os personagens para vocês. O André Luiz, eu vou apresentar os 3 principais personagens, tá? O André Luiz, que é o autor espiritual, a gente sabe que ele permaneceu no umbral por 8 anos, conforme sua própria descrição no livro O Mundo Maior, Nosso Lar, né? Tá aqui o livro Nosso Lar para vocês, né? Nosso Lar é o nome da colônia onde a mãe do André Luiz, a Matilde, o recolheu, né? Ela, acho que é Matilde mesmo, agora me deu um branco. Aonde ela leva ele para depois do socorro dele, né? Nessa narrativa do Nosso Lar,
ele nos transmite as suas observações, as descobertas que ele percebe nesse mundo espiritual. E aí ele vai inaugurar uma era muito interessante, que é a era de um repórter espiritual, né? Então, é muito interessante porque André Luiz, ele vai ser um dos pioneiros, né, da literatura espírita mediúnica, porque antes deles, muitos outros espíritos inauguraram a literatura espírita romanceada, de diversas formas. Mas André Luiz, ele vai ser o grande repórter do mundo espiritual, né? Depois dele, choveu de autores. Aqui no Brasil, nós temos um autor muito conhecido, do seu Ribamar, que está aqui conosco, que é lá do nosso centro de Brasília, Fraternidade Espírita Bom Samaritano. O mentor da Fraternidade Espírita é o Luiz Sérgio, e o Luiz Sérgio, ele faz esse mesmo trabalho que o André Luiz faz, mas ele faz muito mais direcionado aos jovens, numa linguagem jovem, numa linguagem bem fluente, né? E apresentando aos jovens e trabalhando com os jovens vícios e diversos distúrbios, né? Da mente humana. Então, o Luiz Sérgio faz um trabalho muito lindo, muito parecido com esse de André Luiz. Mas o André Luiz, ele vai ser definitivamente o grande pioneiro, né? Com relação a esse gênero de reportagem do além, ele é único, né? Nenhum outro o antecedeu, né? Sem dúvida, ele foi absoluto nesse tipo de literatura mediúnica, né? Ele vai ser pioneiro em estabelecer uma ponte entre a ciência e o espiritismo, né? Porque quem lê, eu não sei se aqui hoje, no nosso estudo de hoje, tem algum médico, mas se tiver aí, depois nos corrija no que for necessário. Mas o André Luiz, ele, em todas as obras dele, ele vai fazer essa ponte entre ciência e espiritualidade, né? O livro Evolução em Dois Mundos é uma loucura de informações científicas, do ponto de vista espiritual. E ele faz inúmeras revelações, né? O tempo todo, as suas obras, de Nosso Lar até Evolução em Dois Mundos, né? Todas essas obras, ele vem fazendo esclarecimentos assim, acerca de coisas do mundo espiritual que não se conhecia na Terra, né? Então, ele vai nos revelar um mundo palpitante de vida, pleno de vida, né? A descrição do nosso lar é uma coisa incrível ali do bosque das águas, né? De como que funciona a estrutura administrativa do nosso lar, os ministérios, as áreas, né, bem delimitadas para a atuação de cada grupo de espíritos, né? Os estágios pelos quais os espíritos passam ao desencarnar, né? Na recuperação da sua educação espiritual, da sua formação espiritual, né? Então, André Luiz, através dessa obra Nosso Lar, ele vai nos abrir uma janela para a gente botar a carinha ali dentro e ter uma degustação, a palavra certa é essa, uma degustação do mundo espiritual que nos aguarda. Com isso, né, surgem dois fatos na nossa cabeça, né? Primeiro, um imenso prazer e uma imensa satisfação em saber que definitivamente a vida não termina e que após o túmulo eu tenho toda uma eternidade durante o meu período na erraticidade. Quando eu falo erraticidade, para quem está começando na doutrina espírita, é a minha vida no mundo
etéreo, no mundo espiritual, tá certo? Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse prazer de saber que a vida não termina, eu tenho um receio enorme do umbral. Umbral, no dicionário, significa porta, portal, significa que é uma passagem. Então, eu passo pelo umbral. Se eu permaneço no umbral, é total responsabilidade minha, graças aos meus atos, aos meus pensamentos, aonde eu estou focando, né? Porque o umbral, ele nada mais é do que um reflexo da sua consciência, né? Então, o seguinte, os espíritos, eles não nos enxergam pela nossa forma física, eles nos enxergam pela luz que emitimos pelos nossos chakras. E eles têm o poder telepático de descobrir os nossos pensamentos, né? Então, vai ser muito pelos nossos pensamentos que nós nos manteremos de livre e espontânea vontade ali na zona umbralina. Eu trouxe aqui para vocês uma foto, né? Uma imagem do Nosso Lar, que está na última edição do livro Nosso Lar. Essa imagem ela foi concebida mediunicamente pela médium aqui acho que Araguari ou Ituiutaba, eu sempre confundo, a Egorina. Né? A Egorina teve todas as visões, ela fez todos os desenhos mediúnicos das colônias espirituais. Bom, o segundo livro que André Luiz traz é Os Mensageiros. Eu só estou passando nessas obras até chegar no quinto, que é o que nós vamos estudar, para quem não leu as obras anteriores, entender o que foi abordado, tá certo? Tá? É rápido essa parte, mas só para a gente não ficar aí no limbo, o que estava falando, o que se tratava. Então, nesse livro Os Mensageiros, esse livro podia bem se chamar Nosso Lar 2. Caberia perfeitamente esse título, né? Então, nesse livro, André Luiz, ele vai nos trazer vários aprendizados que ele alcançou no seu estágio lá no Nosso Lar, né? Ele teve, como se fosse uma faculdade, um curso que ele faz no Centro de Mensageiros. O que é esse Centro de Mensageiros? É como se fosse esse grupo aqui, né? Aonde ele ia estagiar e ele foi aprender, né? Com as inúmeras viagens que ele fazia à crosta da Terra, né? Ele vai aprender essas lições, então ele vai colocar em prática pela primeira vez, vindo à Terra, né, acompanhado dos seus orientadores para poder aprender na prática. Então, na primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 a 13, são testemunhos de médiuns desencarnados, né, que foram para o Nosso Lar em tarefas específicas, mas que não conseguiram cumprir essas tarefas. Aí eles têm, nesse retorno, né, pela desencarnação, os seus relatos são muito pungentes e esclarecedores. Então, vamos revisar. São inúmeros médiuns, eles vêm do Nosso Lar para a Terra com missões específicas para cumprirem aqui na Terra. Eles não conseguem cumprir, retornam pela desencarnação ao Nosso Lar, e aí eles têm esses relatos muito sofridos, inclusive com passagem pela zona umbralina. Na segunda parte, que vai a partir do capítulo 14, é a descrição que André Luiz faz dos atendimentos prestados tanto a encarnados quanto a desencarnados pela equipe do Centro de Mensageiros, lá do Nosso Lar, do qual ele faz parte mais como observador do que como atuante. Ele só vai atuar mesmo, definitivamente, lá no livro No Mundo Maior, porque inclusive no Obreiros da Vida Eterna ele tem algumas missões que são entregues a ele, mas ele não atua sozinho, tá certo? Na terceira parte, que vai a partir do capítulo 33, André Luiz e Vicente
sob o comando de Aniceto. Aniceto é o mentor daquele grupo, é o grande orientador daquele grupo, né? Depois que eles fazem esse estágio no Centro de Mensageiros, eles partem em caravana para a Terra, para o plano terreno, né? Sempre à noite. Por que à noite? Porque é a hora que os encarnados estão dormindo, se desprendem do corpo físico, né? E aí eles vão para esses postos de socorro que estão entre o nosso lar e a Terra. A zona umbralina, ela é cheia de postos de socorro, né? Que são hospitais transitórios. Para quem estudou a última obra comigo, Obreiros da Vida Eterna, vai se lembrar da casa de Fabiano, a casa transitória de Fabiano, né? Que inclusive chamava-se casa transitória, porque quando a energia ficava muito pesada naquela área umbralina, a casa inteira se deslocava para outra região. Ela se movimentava, né? Por isso que ela se chamava casa transitória, né? Eu acredito que seja uma grande nave e essa nave vai andando, né? Vai viajando, né? Bom, aí depois os três vêm a essa crosta, eles ficam por uma semana num lar humilde, né? Esse lar humilde é uma verdadeira oficina de aprendizado para todos eles, né? Porque aí a gente vai ver a importância, né? Não da cultura em si, mas exatamente da humildade, né? Onde sobressai muita sabedoria, né? Então, essa aqui é a capa, é a última capa do livro Os Mensageiros, para quem quiser aí seguir, né? Aí vem, desculpa que passou uma aqui, o terceiro livro, Missionários da Luz. Eu amo esse livro, amo estudar esse livro, porque tudo que eu aprendi sobre preparação reencarnatória tem nesse livro, né? E uma das lições mais lindas que eu aprendi, que foi o Hans que me deu, estudando a obra junto comigo, né? Junto conosco, né? Para quem estudou a obra comigo aqui no grupo, né? Uma das lições mais lindas foi o link em que o Hans fez entre o capítulo 6 da Gênese, do livro Gênese de Kardec, e a obra do Missionários da Luz de André Luiz, né? Eu vou primeiro fazer aqui do livro para contar isso para vocês. Então, o André Luiz, ele agora, o Aniceto repassa as novas funções de aprendizado do André Luiz para Alexandre, né? Que vai ser o seu novo orientador, né? Então, são 20 capítulos desse livro e ele vai trabalhar todinho a reencarnação e todos os trabalhos de conduzir o processo de renascimento. Ele vai contar lá a história de um triângulo amoroso, onde um mata o outro, existe um ódio muito grande, eles precisam se renascer, mas eles querem que esse renascimento seja consensual e que não seja um renascimento imposto, né? Então, eles trabalham os espíritos para que aceitem a missão de receber um ao outro, é maravilhoso. Mas quanto ao link, o Hans, ele disse o seguinte, quando a gente estuda Missionário da Luz, ele mostra toda a ação que acontece desde o momento da entrada do espermatozoide pela vagina da mulher, até que esse espermatozoide encontra o óvulo, né? Aí o espermatozoide, que foi analisado pela espiritualidade, prestem atenção, é escolhido um espermatozoide que esteja mais de acordo. É o melhor? É o mais perfeito? É um que tem maior densidade, com maior probabilidade para ser inteligente? Não. É o espermatozoide que vai ter os aspectos que vão ser mais de acordo com a necessidade do espírito naquela encarnação. Então, de repente, pode ser o espermatozoide que tem um defeito físico, que vai apresentar
uma falha no seu cromossomo vai gerar um defeito físico, né? Um mongolismo, uma anomalia física, qualquer coisa assim. Então, só para vocês entenderem que não é o melhor espermatozoide do ponto de vista da ciência, que quando você vai fazer implantação de óvulos, vai fazer fertilização in vitro, o médico ele vai escolher, o geneticista ele vai escolher o melhor óvulo, o melhor espermatozoide para poder fazer o melhor cruzamento genético possível, né? Do ponto de vista espiritual, isso não é assim, né? Acontece que o espermatozoide vai ser o mais adequado à necessidade do espírito, tá? Quanto a isso do geneticista, depois nós vamos explicar. Mas aí André Luiz fala o seguinte, que na hora que o espermatozoide penetra o óvulo, naquele momento que ele penetra, há uma explosão, e isso a ciência já provou, né? O óvulo, ele implode naquele momento, porque é necessária essa implosão elétrica, isso é feito de forma elétrica, é necessário essa implosão para que o núcleo do espermatozoide se una ao núcleo do óvulo. Então, Galileu vai chamar isso lá no Gênesis de Fiat Lux. E aí o Hans fala o seguinte, que esse Fiat Lux, ele olha que poético, eu me emociono com esses ensinamentos, eu tenho que escrever um livro com essas anotações, com esses ensinamentos, porque eu me emociono. Ele fala o seguinte, que esse Fiat Lux que acontece no óvulo, ele é a repetição do Big Bang inteirinho. É o Big Bang se repetindo. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha por que o aborto é uma crueldade, é uma maldade com o ser que está se formando, é uma maldade com Deus, porque Deus está reproduzindo o universo naquele momento. E a mulher com o homem, eles estão sendo co-criadores do universo naquele momento. É maravilhoso isso. É lindo. Isso é muito lindo, sabe? Então, a gente aprende isso no terceiro livro. Aí vem o quarto livro. Ora, se o terceiro livro ensina como nascer, o quarto livro ensina como morrer. Então, nós somos educados desde a mais tenra infância para aprender a ler, aprender a contar, aprender os valores humanos, aprender as primeiras palavras, a escrever, a ler, aprender a casar. Mas ninguém nos ensina a morrer. Quem é que nos ensina a morrer? Né? Então, esse livro, ele é maravilhoso, porque ele vai estudar o caso de 4 personagens de religiões diferentes. Um é católico, daquele de ficar na barra do padre o tempo todo. A outra é evangélica, daquelas bem evangélicas mesmo, né? O outro é espírita, médium, e o outro também é espírita, mas que está numa fase meio afastada, meio perturbada, meio confusa. E ele vai analisar o desencarne desses quatro seres, né? E é maravilhoso. E assim, eu falei na quinta-feira passada, eu vou repetir, né? Porque uma das coisas maravilhosas que eu aprendi nesse livro foi no diálogo da última desencarnante, que agora me fugiu o nome dela também, com o Dr. Bezerra de Menezes. E aí ela fala que ela não teve aquele vislumbre que todo mundo fala nas experiências de quase morte, de ver a vida passar rapidamente em vários segundos, que você vê tudo, o que aconteceu na sua vida inteira, vai passando um flash na sua cabeça. Aí o Bezerra de Menezes fala assim para ela, nossa, mas que desperdício de tempo.
Você está olhando para o que você viveu, para o que você passou? Não, olha para frente. Chama Jesus e olha para frente, olha para a vida maravilhosa que você pode ter no futuro, olha para onde você quer ir. E aí ele começa a dar uma lição para ela, eu falei, pronto, aprendi a morrer. Será que eu vou saber? Será que eu vou lembrar da lição na hora, né? Olhar para frente, olhar para onde eu quero ir, olhar para aquilo que vem e não aquilo que foi. Porque o que foi, com certeza, vai me prender nas teias da consciência, do arrependimento, da mágoa, né? E a gente já estudou aqui o auto-perdão, a gente já sabe que a gente precisa reajustar com o outro, mas, acima de tudo, reajustar conosco mesmo. Então, é um exercício diário de me perdoar e de me comprometer a não cometer os mesmos erros, né? E de procurar ser um ser melhor todos os dias. Bom, então agora a gente entra nesse quinto livro, propriamente dito, que é No Mundo Maior. Então, o próprio título do livro já nos dá uma dica do que a gente vai estudar, né? Nós vamos fazer agora uma análise junto com o André Luiz, onde ele vai focalizar aspectos da vida na pátria verdadeira, no mundo verdadeiro, porque a gente sabe que esse mundo que nós vivemos é a somatória das nossas idealizações. Esse mundo é um mundo criado pelos nossos pensamentos. O meu pensamento, o pensamento da Andressa, o pensamento da Neire, do Guilherme, do Euler, do Ribamar. A somatória de todos esses pensamentos formam esse mundo nesse estágio aqui da Terra, porque a Terra ela tem diversas dimensões. As dimensões em que nós estamos, nós gostamos de chamá-la de Matrix por causa do filme, porque faz uma boa analogia. Mas essa dimensão da Terra em que nós estamos, ela é um conjunto de idealizações nossas, de todos nós, 7,8 bilhões de almas encarnadas e mais o quádruplo desencarnados. Então, o que nós pensamos está materializado aqui, né? Mas existem outros estágios da Terra, né, em que isso deixa de existir, né? Então, o André Luiz, ele vai focalizar aspectos dessas outras dimensões da Terra que está no espaço etéreo, né? Então, ele vai focalizar muito na comunicação que existe entre seres encarnados e desencarnados, principalmente nos sonhos, né? Que a gente chama de sonhos, que é a parte em que nós nos desdobramos, né? Você adormece, você sai do corpo, geralmente tem um espírito afenizado ali no seu quarto te esperando para te levar para algum lugar, seja para aprendizado, seja para diálogo, seja para visita, seja para conversas amenas, mas a maioria, o seu anjo guardião, junto com espíritos que interessam pela sua evolução, geralmente eles ficam te aguardando para te levar para aulas, para momentos de aprendizado. Aulas fica uma palavra assim meio estranha para esse caso, né? Mas para te levar para momentos de aprendizado. E é por isso que é tão importante uma oração na hora de dormir, ainda que seja pequenina. Você fazer uma oração pequena, agradecer o dia, pedir a Deus que te proteja nessa viagem astral. E é por isso que eu falo o seguinte, a gente deve dormir de pijama, nada de dormir pelado, porque fica muito feio você desdobrar pelado e fazer essas viagens astrais. Aí eles terem que te colocar um manto, perder tempo em te jogar um manto. Então já vai prontinho, né? Já vai prontinho, já vai de pijaminha, porque aí fica tudo bem, né? E o mais interessante nesse livro é que ele revela a importância do conhecimento científico, né, na terapêutica do amor. Então, ele vai trazer muito conhecimento científico, mas para ser utilizado de forma espiritualista, né?
E outra coisa que eu aprendi muito com esse livro é que todos os desencarnados, ali onde eles mantêm intercâmbio, eles estão sendo preparados não para essa vida, mas para outra vida quando eles forem encarnar em outro tempo. Olha só que maravilha a gente saber que a gente já está sendo preparado para a outra vida. Vocês não acham que esse estudo aqui já é uma preparação para a nossa próxima existência? O que vocês acham, não é? Eu acho que é uma preparação que nós já estamos fazendo para outra. Eu que estou com 25 anos, eu tenho certeza que minha preparação já é para outra vida, que não vai dar tempo de colocar em prática aqui, né? Mas eu acho isso muito bacana, de saber que eu sou eterna e que em qualquer época eu vou estudar, aprender, e que nunca é tarde. Porque se eu tivesse com 94 anos aqui e tivesse aprendendo, ainda assim eu saberia que eu sou eterna e que era tempo de começar a aprender qualquer coisa, né? Então isso é que é bacana. Então tem 3 personagens principais: o Calderaro, o Eusébio e a Cipriana. O Calderaro, ele é o assistente do Eusébio. E ele é o médium do Eusébio. Olha que bacana, gente. No mundo espiritual, o exercício do que nós chamamos de mediunidade. A ciência hoje tem um outro nome para mediunidade, né? Esses dias eu escutei, mas não consegui memorizar. E muitos já chamavam de sensitivos, né? Mas agora já tem um outro nome, porque se provou a mediunidade, né? Então, o Calderaro, ele é o médium do Eusébio, que vive num plano superior ao nosso lar, né? E ele é especialista em atendimentos na psiquiatria iluminada. Então, ele vai tratar de casos de enfermos encarnados que têm problemas relacionados a questões mentais, a psiquiatria mental, tá certo? Então, ele é esse assistente. E o Eusébio? O Eusébio é o mentor daquele grupo. Ele é o instrutor, o orientador daquele grupo. Ele não vive no nosso lar, ele vive num outro plano, né? E ele é um abnegado protetor dos doentes psíquicos, né? Então, ele trabalha diretamente com essa questão. Você vê que há uma divisão muito assim, de pura especialização no plano espiritual, né? Cada um com a sua habilidade, com as suas competências, né? Com seus conhecimentos, né? Ele é o superintendente da organização espiritual numa zona intermediária. Essa zona intermediária, ela serve de pronto-socorro para os atendimentos na Terra. Semanalmente, ele vem ao planeta, ele vem na crosta da Terra, né, numa região específica, né, para prestar esclarecimento aos encarnados, que estão desdobrados em sono. E é aí que eu falei para vocês que o Calderaro vai agir, porque para ele poder ir naquela zona intermediária, é preciso que o Calderaro esteja para ele poder se manifestar, né? Porque ele é tão iluminado, ele é tão elevado, que essa zona intermediária, ela é muito densa. Então, para que haja condição para a manifestação dele, sem criar distúrbios para os encarnados que estão ali desdobrados em sono, ele faz uso da mediunidade do Calderaro. E aí tem a Cipriana. A Cipriana é também um espírito elevado, ela é orientadora dos serviços de socorro lá nessa zona intermediária que são atendidas pelo Calderaro. Tá tudo bem até agora? Neire, Andresa, tá indo bem? Ótimo. Agora eu vou apresentar para vocês o conteúdo doutrinário desse livro, né?
Bom, eu já falei para vocês que ele trata dos distúrbios psíquicos que são analisados a partir da visão espiritual, né? Então, essas doenças mentais, a gente vai analisá-las sob a opinião de espíritos altamente especializados nesse setor. Geralmente são médicos desencarnados. Vocês têm conhecimento do Dr. Inácio, né? O Dr. Inácio foi administrador do Sanatório Espírita de Uberaba por mais de 40 anos. Depois ele desencarnou, começou a psicografar através do Carlos Bacelli. E o Dr. Inácio é um grande estudioso dessas enfermidades, né? Então, a gente vai fazer muito link com as obras dele durante os nossos estudos, né? Outra coisa, nós vamos também, esse livro também vai fazer muitos enfoques dos encontros e desencontros da medicina. Por quê? Porque em 1947, né, quando André Luiz psicografou esse livro, ele traz muitas informações, como eu antecipei, do cérebro trino, que ainda não haviam sido descobertos pela medicina, né? Então, ele vai descerrar esse véu. Só que isso não foi fácil, não, tá, gente? Isso aí gerou um problema enorme para o Chico Xavier, que foi imensamente combatido, principalmente pelas instituições oficiais da doutrina espírita, tanto do Estado de Minas Gerais quanto do Estado de São Paulo na época. Eles combateram ferrenhamente, né, as informações que André Luiz estava trazendo nos aspectos relacionados à medicina, porque como não tinha, né, como não tinha essas informações ainda, as confederações, as federações, as alianças municipais da doutrina espírita em Minas Gerais e no estado de São Paulo, bateram de frente com ele, né, alegando que aquelas informações, na época, né, do lançamento dos seus livros, não eram verídicas, né, que elas tinham muitas coisas ali que não eram verdadeiras, né? Então, para quem seguiu essas correntes oficiais, né, do espiritismo aqui na época, os velhos espíritas que ainda estão vivos, né, eles contam essas histórias, né, que as teses passadas por André Luiz, principalmente no que diz respeito a esse conteúdo científico naquela época, né, elas não tinham conhecimento. E aí, André Luiz, que não era bobo nem nada, todas as suas obras foram prefaciadas por Emmanuel, né, justamente porque Emmanuel dava esse respaldo a tudo que ele estava escrevendo. A gente tem que entender, Emmanuel, ele prefaciou todas as obras do André Luiz. Por quê? Porque o Emmanuel, ele era o responsável pela mediunidade do Chico Xavier. E ele não podia deixar passar nada que fosse problemático, no sentido de que, primeiro, se tivesse qualquer coisa que não fosse de encontro ao que Kardec já havia codificado, estava fora. Emmanuel não permitia, né? E outra coisa, todas as informações que André Luiz traz na sua obra eram checadas por Emmanuel. Tanto é que muitas das informações médicas que ele passou, depois foram constatadas todas elas, e tem algumas ainda para serem reveladas. Não, Evolução em Dois Mundos tem todas para serem ainda descobertas, né? Então, todas elas vieram, a maioria delas já foram descobertas e ninguém deu mérito para o Chico Xavier, né? Então, o que essa obra vai fazer por nós? Ela vai iluminar nossos caminhos de cura, porque a partir do momento em que a gente vai trilhar
pela simplicidade dos exemplos que André Luiz apresenta, esses casos de esquizofrenia, de epilepsia, de neurose, de fobia, ideia fixa, sentimento de culpa e tudo mais. A partir do momento que ele vai destrinchar isso, eu vou entender, eu vou conseguir a minha própria cura, né? E entre eu conseguindo a minha cura, né, eu passo desse estágio aqui da figura do meio para a figura de expectação do lado direito, desculpa, do lado esquerdo, para a figura de observador do lado direito. Eu me curando, eu vou ter condição de ajudar na cura do outro. Então, está aqui uma das capas do livro, é da última edição, né? E agora a gente começa a introdução do prefácio de André Luiz. São 20 horas no meu relógio. Então, eu tenho aí mais ou menos uns 12 minutos para começar esse prefácio. Até agora, tá tudo bem? Tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi visto até agora? É lá em Sacramento, né, Olímpio? O que foi em Sacramento, Olímpio? Fala aí para mim que eu me perdi. A Egorina é lá de Sacramento, é isso. Egorina Cunha de Sacramento. A Egorina que recebeu os desenhos das cidades espirituais é lá de Sacramento. Sacramento, né? E ela é sobrinha de Eurípides. Eurípides Barçanufo, exatamente. Né? E viveu muitos anos, né, Olímpia? Ela teve uma longevidade, né, muito grande, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário até agora sobre essa explanação do livro? Gustavo Inácio, eu conto muito com você. Ô, Gustavo, qual que é a sua especialidade na medicina? Vânia, eu ainda não sou especialista, mas se Deus quiser, até o final desse ano eu passo em pediatria. É pediatria, mas ajuda a gente na psiquiatria. Né? Cada um vai colaborando. Aí é complexo, mas eu consigo ajudar um pouquinho. Com certeza, é isso aí. Bom, então vamos voltar lá para a Samanta. Vânia, o Guilherme, eu acho que levantou a mão aí para perguntar. Então vamos ver aqui. Guilherme, pode falar, querido. É que eu estou numa janela e não vi. Pode falar. Não? É o Guilherme Gonçalves ou... Só está o Guilherme Gonçalves, né? Guilherme Gonçalves, você quer fazer alguma pergunta? Não, até aqui tá tudo bem, tá tudo bem. Então, Tô gostando bastante. então, Obrigado. então tá bom. Então vamos dar continuidade. Então agora nós vamos entrar no prefácio, tá? Que esse prefácio chama-se... Peraí. Vocês não estão me vendo, né? Vocês não estão me vendo, então peraí. Não estamos vendo a apresentação, estamos vendo você. Peraí que eu vou abrir aqui, só um minutinho. É que eu fechei sem querer, desculpa. Já abre aqui de novo. Pronto. Agora vocês estão vendo, né? Deixa eu ir lá para o prefácio. Bom, é isso aí. Então, agora nós vamos abrir o livro. Está me vendo, Andressa? Está vendo aí o livro? Vânia, não, você está compartilhando a sua tela. Você tem que compartilhar uma janela. Aí, agora sim. Deu? Deu. Perfeito? Tá. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos começar o prefácio. Veja bem, por que tem gente que compra livro, vocês já perceberam isso? Aposto que já aconteceu muito aqui no grupo. Você compra o livro, você pula o prefácio. Tem muita gente que faz isso, viu, Andressa?
Tem muita gente que faz isso, você acredita? Ó, eu fui professora muitos anos na universidade. E aí a gente indicava algum livro, e aí você ia fazer algum comentário. Não, professora, mas eu não vi isso escrito, não. Eu falei, mas está lá no prefácio. Ah, não, eu não li o prefácio, não. Eu vou ler o livro, para que eu vou ler o prefácio? Gente, o prefácio, ele é importantíssimo. Ele é um caminho que nos é indicado do que a gente vai encontrar no livro. Ele é fundamental. Eu já dei uma pista aqui para vocês, né, de que o Emmanuel, ele prefaciou toda a obra do André Luiz, né? Um dos prefácios que eu, Vânia, mais amo é do livro Missionários da Luz, em que ele começa falando que é chegado o tempo em que a ciência e a religião darão as suas mãos e que seguirão um só caminho. Eu amo esse prefácio, né? Então, veja bem, no mundo maior, nós podíamos começar fazendo uma consideração sobre o título desse prefácio que é encabeçado por Emmanuel, né? Já que os próprios títulos que o Emmanuel dá, no caso aqui, ele dá esse título aqui, Na Jornada Evolutiva, já está me dando uma pista, né? Porque os próprios títulos que o Emmanuel dão para os seus prefácios, eles já são emblemáticos por si só. Eles já são altamente emblemáticos, né? Por exemplo, no livro anterior que nós estudamos, no Obreiros da Vida Eterna, ele intitula o prefácio de Rasgando os Véus. Rasgando os véus. Quer dizer, eu chego no plano espiritual com o véu da matéria. Eu chego com aquele véu denso, me cobrindo os olhos. Eu preciso rasgar esses véus para conseguir enxergar a verdadeira existência, conseguir enxergar a nova vida. Então, eu chego lá com um véu muito espesso de materialidade, de compromisso com as coisas materiais, de apego às coisas que eu deixei na terra, de preocupações com os familiares que são filhos de Deus e que serão cuidados por Deus. Aquele momento é um momento que eu preciso cuidar de mim. Então, eu chego lá com tudo isso, né? E aí, Emmanuel fala assim, olha, nós temos que rasgar esses véus. Então, ele já dá uma pista. E assim por diante, né? A gente vai perceber que os próprios títulos do prefácio de Emmanuel já resume o que ele vai apontar, né? E que esses prefácios, eles nada mais são do que síntese da obra, né? Do conteúdo da obra, sem dar spoiler. Ele faz uma abordagem muito bacana, mas sem dar spoiler. Então, eu fico curiosa. Quando eu leio o prefácio de Emmanuel, por exemplo, em Missionários da Luz, você lê lá, nossa, como é que vai ser esse negócio de união da ciência com a religião? Eu já fico imensamente curiosa, eu quero ler a obra, mas ele não dá spoiler, né? Então, esses títulos, eles se apresentam para nós como imagens fotográficas que a gente vai encontrar no livro. Então, quando eu leio Na Jornada Evolutiva, eu já imagino o seguinte, né? É um caminho ascensional que eu vou ter que seguir. É um caminho que eu vou ter que trilhar, né? Nesse livro, No Mundo Maior, não é diferente. Ele vai nos apontar a direção, né, que eu vou ter que seguir durante a leitura do livro. Né? Ele vai mostrar que o espírito vai ter que empreender uma jornada no mundo maior ascensional, mesmo sem querer, mesmo sem estar consciente, porque todas as nossas experiências, mesmo que a gente não queira, elas estão nos levando para coisas maiores. Por exemplo, a pandemia, a quarentena, ela deve ter trazido algum ensinamento para vocês, ou não? Será que todos vão terminar
esse período, porque assim, ó, uso de máscara esquece, faça modinha, manda fazer um punhado de máscara combinando com as suas roupinhas, porque isso vai para mais de ano, gente, é um hábito agora, né? Mas a pandemia deve ter trazido alguma lição, mesmo que eu não queria. Eu não queria, eu não escolhi, né, entre aspas, mas eu passei por esse processo. Eu estou saindo desse processo igual, pior ou melhor, né? Então é isso que Emmanuel vai fazer. Ele vai sempre prefaciar as obras do André Luiz com prefácios famosos, como esses do Missionário da Luz que eu falei para vocês, né? Podia ser o próprio André Luiz para prefaciar os seus livros, como a Joana de Ângeles, que escreve pelas mãos do Divaldo. A própria Joana de Ângeles, ela prefacia todos os seus livros. Podia ser o próprio André Luiz, né? Mas Emmanuel, em conjunto com André Luiz, né? O Emmanuel só permite que André Luiz escreva por Chico Xavier, porque sabe a seriedade do autor espiritual, conhece a sua idoneidade, sabe dos seus conhecimentos, mas ainda assim ele prefacia os livros. Primeiro, é uma forma de imprimir idoneidade a um autor desconhecido como era André Luiz. Porque quando André Luiz começa a escrever, Chico já tinha várias obras de Emmanuel e de outros autores. Parnas, o Além-Túmulo, que são vários poetas, né? E os romances de Chico, né? Então, muitos desses romances. Aí o que acontece? Primeiro, imprimir idoneidade à obra de André Luiz. E segundo, trazendo já uma abordagem, antecipando uma abordagem, né? Do que vinha pela frente, né? Mas é interessante que Emmanuel também, ele prefacia suas próprias obras, né? E ele imprime críticas nos seus prefácios. A maioria dos seus prefácios traz ali na sublinha uma crítica, ou então um comentário a uma crítica. Geralmente essas críticas ainda não foram feitas e ele já rebate. Por exemplo, eu fui pesquisar, estava eu e a Luísa pesquisando, porque eu sabia que tinha alguma coisa no Paulo e Estevão, eu não lembrava direito, né? Aí eu e a Luísa estávamos pesquisando. Lá no prefácio do Paulo e Estevão, que é um romance famoso, né, do Emmanuel, ele já faz uma crítica que ainda não tinha recebido, que o Chico ainda não tinha recebido. Porque, como eu falei para vocês, a Federação Espírita de Minas Gerais, por Belo Horizonte, em São Paulo, em vários lugares, caíram matando no Chico Xavier com várias das obras do André Luiz, né? E várias obras do Chico. Então, quando o Emmanuel escreveu Paulo e Estevão, ele sabia que o pessoal ia comparar a sua obra com a Bíblia. Então, lá no item 15, né, do parágrafo, a Luísa está aqui comigo, ele fala o seguinte, eu escrevi aqui para trazer para vocês, quer ver? Onde que eu escrevi, Luísa? Espera aí que eu acho, gente, que eu escrevi. Espera aí. Eu estou aqui com o meu caderninho, pronto, achei. Ó, ele fala o seguinte, já vejo criaturas, está lá no parágrafo 15, tá? Já vejo criaturas compulsando, não. Não. Já vejo criaturas consultando estas páginas e analisando e comparando com os textos bíblicos para trazerem à tona os erros do nosso tentame. Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível. Aí o Emmanuel falando que ele é uma criatura falível, né? Declarando que este livro modesto
foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. Agora, olha a crítica do Emmanuel aqui. E ao pedantismo dogmático e literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o espírito vivifica. 2 Coríntios. Então, eu fiz questão de fazer isso, porque os prefácios de Emmanuel é isso, é rico. É rico. Os prefácios de Emmanuel, embora sejam curtos, merecem serem lidos, estudados, analisados, porque ele traz informações, ele traz comentários, ele traz críticas, né? Então, depois, com o tempo, vieram realmente as críticas e já estava a resposta lá no prefácio. Simples assim, né? Então, aqui começa o prefácio. Ah, passei do tempo. Então, nós vamos começar o prefácio na próxima quinta-feira, tá? A Luísa é o meu espelho que me mostra. Passou do tempo, chegou o tempo, olha a hora, toma água. Então, é isso. Bom, gente, 30 janelas estiveram abertas hoje, é uma vitória para esse começo de estudo. E eu espero que eu tenha aberto esse estudo de uma maneira agradável, simpática, didática, para despertar em todos vocês interesse em dar continuidade a esse estudo maravilhoso, né? Como eu disse a vocês, em qualquer circunstância é tempo de aprender. Nós estamos vivendo tempos de grande comoção global, de grande comoção social, e segundo os mentores espirituais, já viveremos tempos de grandes comoções telúricas, né? Então, é um tempo de transformação física do planeta Terra, que está mudando o eixo de rotação, e com isso advém muitos terremotos, os vulcões acordam, né? As placas tectônicas se movimentam, etc. e tal. Transformações na sociedade que precisa se ajustar a uma nova ordem social, a uma nova ordem política, econômica, outros valores. Um exemplo dessas ordens, do que está acontecendo, foi a morte, né, do Freud, né, nos Estados Unidos, e vocês viram a repercussão que teve no mundo inteiro, né? A gente aqui, até há 2 meses atrás, nós poderíamos dizer o seguinte: foi mais uma morte. Não é assim? É como, lembram quando mataram o Charles, aquele brasileiro, lá no metrô de Londres? Vocês lembram disso? Foi mais ou menos parecido. Foi mais uma morte, né? A vereadora do Rio de Janeiro, como é que ela chama? A Murielle, né? Foi mais uma morte. Mas a energia, a nova energia da nova era está movimentando as sociedades, e as pessoas não vão mais admitir esse tipo de coisa, né? Então, a gente está vendo mudanças em todas as áreas. É preciso que a gente se una em torno de estudos, em torno de orientações superiores, para a gente manter o nosso equilíbrio, né? Durante um estudo, nós estamos sendo analisados psiquicamente. A equipe de mentores está toda atuando na casa de cada um, olhando a nossa mente. Esse aqui está assim, esse aqui está assado, esse aqui precisa que seja trabalhado um pouco mais de energia no seu plexo solar. Olha, esse aqui precisa de um pouco mais de energia da luz violeta no seu chakra coronário.
Olha, nós estamos enxergando uma debilidade no chakra genésico. Então, vamos trabalhar. A espiritualidade, durante o momento em que nós estamos reunidos em torno de um tema elevado, de um assunto elevado, aqui ninguém está falando pornografia, ninguém está falando em bobeira. O que acontece? Nós estamos numa aura elevada. Quando a gente está nessa condição, nós estamos com uma pleiade, várias luzes em torno de nós, assim, ó. E eu vejo daqui, com essa mediunidade que Deus me deu, quando as janelinhas de vocês estão abertas, as câmeras estão abertas, eu consigo ver luzes em torno de vocês. Eu estou vendo 2 luzes em cima da cabeça da Eleusa, e não é a luz do teto dela. Só para mostrar assim para vocês. Eu consigo ver, enxergar, né? Então, o que é isso? É a espiritualidade que está, enquanto a gente está num tema elevado, eles estão ali trabalhando, a gente está recebendo passe, a água da gente está sendo trabalhada, a nossa cabeça está sendo... A gente vai ter um sono tranquilo, sabe? A gente vai ficar pensando no que eu falei, porque, embora eu esteja aqui muito consciente, mas eu trabalho em parceria com o Hans, com o Demétrios, né, com o Ascan. Então, eu sei que eu estou falando, eu tenho ciência disso, mas o tempo todo o Hans vem dando os pitacos dele. Tem hora que eu tenho que parar para pensar onde que eu estou, porque onde que eu estou e onde que o Hans está, né, porque ele vem dando esses pitacos e complementando as informações. Mas é isso, gente. Eu espero que tenha ido de encontro ao coração de vocês. Eu vou fazer a oração para encerrar, e se a Neire puder dispor de mais alguns minutos, se alguém quiser conversar, bater um papo breve aqui depois, a gente pode conversar, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração de agradecimento. Senhor Jesus, nós abrimos esse estudo em teu santíssimo nome. O Senhor que é o mestre dos mestres, o médico das almas, o Senhor que é líder por excelência, professor por excelência, pedagogo por excelência. Nós agradecemos, Senhor Jesus, a tua presença entre nós, porque o Senhor nos prometeu de sua própria boca que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Somos 30 casas abertas, Senhor, em torno desse estudo. Eu tenho plena convicção que o Senhor está entre nós. Nos abençoa, Senhor Jesus, para darmos continuidade nessa missão de aprendizado, e abençoa, Senhor Jesus, para que, ao adormecer, possamos todos dormir, ter um sono tranquilo, reparador para o nosso corpo físico e altamente proveitoso para o nosso espírito, sendo acompanhado pelos mentores de luz que estão aqui conosco nesta noite, para as colônias espirituais, a fim de adquirirmos mais conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, gente. Quero agradecer demais a todos vocês que